Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 2 de outubro de 2016. Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Estamos falando a partir de hoje diretamente da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes para dar início a esta série sobre educação à distância de quarta geração, começando com a civilização hebraica. A civilização hebraica tem sua origem numa cidade do norte da Suméria chamada Ur. Por volta do ano 2000 a.C., aproximadamente, vivia nessa cidade um homem chamado Abraão, neto do tataraneto de Eber, de onde veio o termo hebreu. De acordo com as Sagradas Escrituras, que é a principal fonte de conhecimento da história dos hebreus, o próprio Deus teria ordenado a Abraão que fosse habitar uma terra situada entre a Suméria e o Egito, e com as seguintes palavras, abre aspas: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vem para a terra que eu te mostrar. Eu farei sair de ti um grande povo, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, que será bendito. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Está lá em Gênesis 12. Abraão, pois, abandonou sua terra e foi morar na terra de Canaã, atualmente Palestina ou Israel. Lá, Deus lhe falou novamente que haveria de dar aquela terra à sua posteridade. Abraão teve um filho chamado Isaque e deste um neto chamado Jacó. Ambos habitaram a terra de Canaã, levando uma vida seminômade como pastores. Quando Jacó, mais tarde, já tinha 12 filhos, uma terrível fome assolou o mundo da época e o obrigou a se transferir para o Egito com seus filhos, onde se estabeleceu na região da desembocadura do rio Nilo, chamada Terra de Gesem. Os 12 filhos de Jacó se multiplicaram de tal modo na terra do Egito que acabaram se tornando um povo dentro de outro povo. Este povo foi chamado de hebreu, os judeus, sendo, pois, até hoje os judeus os descendentes de Abraão. A multiplicação do povo judeu em terras egípcias foi tão grande que o faraó julgou que deveria submetê-los à escravidão para evitar um possível levante contra os egípcios. Esse estado de escravidão durou aproximadamente até o ano 1200 a.C., quando o judeu Moisés recebeu junto ao Monte Sinai uma ordem de Deus para se dirigir ao faraó e exigir dele a liberdade do seu povo. Como o faraó não aceitasse as exigências de Moisés, Deus enviou por meio dele aos egípcios as 10 pragas descritas no Êxodo, até que, após a 10ª, o faraó cedeu e deixou o povo judeu partir. Atravessaram os judeus as águas do Mar Vermelho, que se abriram ao toque do bastão de Moisés, e passando pelo leito enxuto do mar, chegaram ao pé do Monte Sinai, onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Mas além dos 10 mandamentos, Moisés estabeleceu uma longa legislação moral, judicial e cerimonial que formou a base de toda a cultura hebraica posterior. Esta legislação, cheia de sabedoria e de padrões muito mais elevados do que de todos os povos da época, está contida nos 5 primeiros livros da Bíblia, denominado em grego de Pentateuco e em hebraico simplesmente de Torá ou lei. Após receber todas essas leis e caminharem durante 40 anos pelo deserto, os hebreus entraram finalmente na terra da Palestina, da qual se apoderaram militarmente e passaram a viver nela.
durante cerca de 200 anos, viveram assim na terra de Canaã, em uma confederação de 12 tribos, correspondentes aos descendentes dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão, e sem rei nem governo central, unidos apenas pela descendência e história comum e pelas leis que Moisés lhe havia estabelecido. Aproximadamente no ano 900, a pedido do povo, o profeta Samuel ungiu o primeiro rei dos judeus, chamado Saul, o qual se suicidou alguns anos mais tarde, diante e de uma batalha perdida. Sucedeu-lhe o rei Davi, ungido também pelo profeta Samuel, que o escolheu entre os pastores do povo israelitas. E foi Davi que conquistou a cidade de Jerusalém, que, ao que parece, era bem antiga e datava desde antes dos tempos de Abraão. Davi instalou em Jerusalém a capital do seu reino. O filho de Davi foi Salomão, que construiu um imenso templo na cidade de Jerusalém, mas que cobrou pesados impostos ao seu povo. Ao morrer, o Salomão, o seu filho e herdeiro do trono, Roboão, anunciou que seus impostos seriam muito mais pesados. Mal aconselhado por seus jovens amigos, criados junto com ele, suas primeiras palavras ao povo depois de assumir o trono foram, abre aspas, meu pai vos impôs um jugo pesado, e eu ainda aumentarei o peso deste jugo. Meu pai açoitou-vos com correias, eu vos açoitarei com escorpiões. Está lá em 1 Reis 12:14. Resultado imediato destas palavras foi a Revolução Civil. As 10 tribos que viviam ao norte da Palestina se separaram e formaram o Reino de Israel, sob o comando de Jeroboão. 2 tribos ao sul, a de Benjamim e Judá, ficaram fiéis a Roboão e constituíram o Reino de Judá. Embora Roboão dispusesse de 180 mil homens prontos para a guerra, desistiu de lutar contra o Reino do Norte e aceitou as coisas como estavam. Enquanto isso, na Mesopotâmia, muita coisa havia mudado. Na época em que Abraão havia se mudado de Ur para a Palestina, as cidades sumérias se uniram e formaram o Império da Babilônia. Seu 6º rei, Hammurabi, legislou o famoso Código de Hammurabi, base de um império que durou em torno de 1 milênio. Amanhã eu vou continuar com o 2º capítulo dessa história sobre a civilização hebraica, falando diretamente daqui, da Academia Lato Sensu, do Instituto Icapuí Filmes. Deixe aqui a sua opinião, assine o nosso canal no YouTube, Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Curta, compartilhe, indique aos seus amigos. Bom dia e até amanhã, e com um novo episódio da civilização hebraica. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.